Oi, gente, bem-vindos, Alexis, Mari, Binder, vocês que estão assistindo a gente. O nosso bate-papo de hoje é sobre escola de acionistas e de herdeiros em famílias empresárias. Bom, a gente já tratou sobre esse tema em várias outras mesas, da importância de formar bons sócios e bons herdeiros no âmbito das famílias empresárias. A gente já falou aí do papel dos pais, do papel dos profissionais também, e hoje a gente vai aprofundar um pouquinho mais. Na verdade, são inúmeros os temas que devem permear aí a educação dos herdeiros para que eles possam não só se desenvolver como pessoas e como profissionais, mas também se tornarem bons sócios e bons gestores dos seus negócios e do seu patrimônio. Citando aqui, dentre outros importantes temas para a capacitação desses jovens, a gente pode falar de negócios, estratégia, liderança, negociação, cenários econômicos nacionais e globais, questões jurídicas, societárias, governança corporativa, familiar, enfim, e um enorme etc. aí. E esses temas todos eles podem ser trabalhados em cursos abertos, em escolas, né, ou cursos específicos para cada família, com monitorias, coaching, programas de intercâmbio, enfim. E sempre visando aí manter um bom ambiente familiar e profissional que seja favorável a discussões produtivas, né, e visando aí manter e preservar o patrimônio e a harmonia familiar também, sempre. E para falar sobre isso, hoje os nossos três convidados são o Alexis Novellino, que é mestre em estratégia empresarial e comportamento organizacional pela Universidade de Michigan, é pós-graduado em psicologia social e mediação de conflitos pela PUC. Ele atua como consultor para gestão de empresas familiares, é mediador na resolução de conflitos e disputas societárias e tem também experiência como executivo, consultor e conselheiro de empresas. Atualmente é conselheiro da Pompeia SA e instrutor do IBGC e da Fundação Dom Cabral. O Marcelo Binder, que é graduado, mestre e doutor em administração de empresas pela Escola de Administração da FGV, tem também uma especialização pela Harvard Business School. Ele foi professor da FGV de 2003 a 2016 e fundou o Núcleo de Empresas Familiares. E a partir de 2016 passou a atuar no INSPER, onde ele coordena o curso Gestão de Empresas Familiares. O Marcelo é sócio da Alegar, Governança Capital e Estratégia, meu sócio, e ele atua como consultor no desenvolvimento de lideranças, estratégia organizacional, governança corporativa, desenvolvimento e alinhamento da família empresária. E a Mari Nicoliello, que é mestre em Direção Estratégica de Empresas Familiares pela Universidade Europeia Miguel de Cervantes, tem um MBA em Economia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, é bacharel em Psicologia pela Federal de Minas Gerais, coach certificada pelo ICI, Integrate Coaching Institute, e de mediação pela Trigon e Instituto Ego Social. Tem também um curso de Leadership e Coaching em Harvard. É sócia fundadora da Family Advisory, professora de programas para empresas de controle familiar, do Easy Business School, né? Foi responsável pelo Departamento de Governança e Estratégia da PwC e atuou no Family Office da Votorantim, no eixo do desenvolvimento da família empresária. Bom, vou começar então pedindo para a Mari contar um pouquinho sobre o seu trabalho no desenvolvimento de novas gerações em uma família empresária. Roberta, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui, Alex e Marcelo, esse painel aqui tão especial, num tema que a gente tem dedicado tanto, né, estudo, e para a gente é muito importante, porque mais de 90% das empresas no Brasil são de controle familiar, empregam mais de 75% da população e impactam mais de 65% do PIB, né? Então,
a gente está falando de um assunto que é extremamente importante, e acho que é importante primeiro dizer qual que é a diferença, né, de uma empresa familiar para uma empresa que não é de controle familiar. Não é o ramo que ela atua, né, o país que ela reside, mas é como ela cuida da propriedade, como ela cuida do patrimônio. E quando a gente fala de cuidar, é cuidar também da geração de valor. E aí é a geração de valor humano, intelectual, social e financeiro. Então, esse tema, educação, né, a gente chama aqui de, né, Academia dos Acionistas, né, é extremamente importante porque a gente está falando de um tema que é indelegável. Quando a gente olha a empresa familiar em um processo de sucessão, a gente tem 3 eixos da sucessão, né? Sucessão na família, na empresa e na propriedade. O único que essa família pode delegar é a sucessão no negócio. Então, a gente precisa cuidar, né, da sucessão familiar e da sucessão no patrimônio. Então, tem temas aqui que são fundamentais nesse processo de desenvolvimento e qualificação e que a gente organiza aqui em 3 eixos de gestão, né, que é a gestão do portfólio, a gestão da governança e a gestão do legado. Então, existe uma complexidade grande, né, nesse contexto, e a gente precisa se preparar para ele, principalmente pensando nessa questão do que é indelegável. E como eu sou psicóloga, né, eu gosto muito de psicanálise, o Freud fala que felicidade é amor e trabalho. Né? Amor no sentido do acolhimento, né, do pertencimento a uma família, e trabalho no sentido da realização. Então, o nosso programa, né, de desenvolvimento das novas gerações, né, da Academia do Acionista, começa sempre com essa premissa, que é, né, a felicidade. Então, entendendo a cultura daquela família, entendendo qual que é o portfólio, qual que é a estrutura de governança e qual que é o legado, né, vai passar aí de geração para geração, qual que é a plataforma que essa família empresária precisa para desenvolver as novas gerações e as gerações atuais. Né? Então, a gente sempre começa entendendo essa cultura, porque é a cultura que vai inspirar aí a estrutura, né, de governança e o programa de desenvolvimento. Afinal de contas, essa família precisa cuidar do quê? Né? Então, quais são os negócios, qual que é o portfólio, qual que é a história, o que eles precisam imortalizar, né, o que eles precisam inovar. Então, a gente está sempre trabalhando com temas que são técnicos, né, e temas comportamentais. Uhum. Então, a partir da escolha, né, de cada membro da família, a gente desenvolve uma trilha, né, de uma trajetória, uma jornada aqui de desenvolvimento, alinhado com o propósito evolutivo desta família. Então, a gente tem o propósito pessoal, né, e tem um propósito que é comum, e esse propósito do impacto que essa família vai trazer. E aí a gente trabalha com a consciência de si, a consciência do outro e a consciência do mundo, né, do ambiente. A consciência de si é o autoconhecimento, e a gente chama também de autogoverno, né, a gente tem a capacidade de gerenciar a gente mesmo, né? Depois, a consciência do outro, como que eu vou me relacionar com os membros da minha família, né, e com o outro, com os outros, e aí entra temas comportamentais, que é como eu lido com as emoções, e isso dentro do contexto da empresa familiar é fundamental. Então, se eu quero trabalhar na empresa, eu preciso, né, ler balanço, entender uma série de conteúdos técnicos, né? Para trabalhar, por exemplo, no eixo de uma governança familiar, eu preciso entender de emoções e saber que atrás de uma emoção tem uma informação, né? Qual que é essa informação? E a consciência do mundo, né, e das organizações, que é como que a gente vai impactar o mundo. E hoje a gente tem temas desafiadores, né, cada vez mais, e com, né, a pandemia, as estratégias digitais, e como que a gente continua sendo humano, né, com tanto, né, as estratégias digitais, mas também preservando os encontros, né, e o que a gente precisa reforçar, né, nas relações humanas. Então, é um programa que é sempre personalizado, mas que passa, né, por
esse resumo aqui que eu trouxe nesse início. É bastante amplo, né? E a gente tem que pensar também no ser humano, como você falou, individual, e qual o significado, o que você quer manter enquanto grupo, né? Enquanto, enfim, o que é comum a todos. Binder, fala um pouquinho para a gente sobre a sua experiência com o desenvolvimento de lideranças nas famílias. Tá. Bom dia, Roberta. Bom dia, né? Tudo bom, Roberta? Um prazer estar aqui com você, com a Alex, com a Mari, para tratar desse tema do desenvolvimento das famílias, né? A minha experiência é mais focada na inserção dos familiares dentro do negócio. Então, como é que os familiares, vamos dizer, você prepara-os para entrarem dentro do negócio? Ou os prepara para serem acionistas que entendam um pouco melhor deste negócio, ou mesmo um conselheiro desta empresa aí em foco, né? Então, normalmente, quer dizer, tem vários casos, né? Tem um que eram os filhos que iriam diretamente para o conselho, representando os membros da família, e como é que você insere, como é que você acelera a relação deles com os diretores. Isso pode ser feito via o próprio planejamento estratégico da empresa, alguns projetos, sem necessariamente, vamos dizer, ter as pessoas como executivos ali dentro, mas para eles entenderem o que significa o trabalho de cada executivo dentro da organização, como é que você estabelece alguns laços com esses executivos, quais são os desafios do negócio. Então, você tem alguns projetos de imersão onde, vamos dizer, eles entram bem dentro do negócio. Como a Mari bem disse, né, você pode fazer a terceirização da transição no negócio, mas na empresa, no conselho, você precisa ter gente que entenda da empresa, que compreenda quais são as alavancas de valor dessa empresa, para poder ter uma discussão que seja uma discussão super produtiva quando eles estiverem reunidos, e não trazer muitas vezes questões, elementos muito básicos, né? Isso vai variar muito, se a gente está falando da primeira para a segunda geração, da segunda para a terceira, do número de membros que você tem dentro da família. Em alguns casos, você tem uma família menor, que você já tem as pessoas que estão sendo, vamos dizer, formadas, desenvolvidas, tem uma visão mais clara. Em outros, você tem uma família muito grande que precisa entender um pouco o que é aquele negócio, né? O que são as empresas, o que significa gerar valor, o que significa transmitir, né, esse legado e garantir a continuidade da empresa. Então, a gente tem trabalhado bem nesta linha. É super bacana que a gente vê assim, que dependendo da formação que a pessoa tem, o enfoque no programa de desenvolvimento vai ser um pouco diferente, né? Como a Mari falou, mas ela, como formada em psicologia, com toda a experiência das relações pessoais, né? Desenvolver o jovem, aí eu acho que tanto para entrar na empresa, como para ser sócio, como para estar em um conselho, e o Binder com toda a experiência de estratégia, de gestão, aí preparando os sucessores e a própria família para melhor integrá-los dentro da estrutura organizacional, e a gente falando, acho que mais do círculo da gestão mesmo, da governança da empresa, né? E você, Alexis, como é que é a sua experiência aí com programas de formação e desenvolvimento de sucessores, gestores, enfim? Legal. Roberta, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com você e com a Mari e com o Marcelo para conversar sobre esse assunto, com o time de feras, né? Eu acho que a gente tem aqui um tema muito bacana, novo, né? A gente não falava praticamente em desenvolvimento de acionistas, herdeiros há 20 anos atrás. A gente vem de uma tradição um pouco do patriarcado e monárquica, né?
onde o primogênito era aquele que tinha que assumir os negócios e não tinha muita opção, seja por uma obrigação, ou seja por um dever de lealdade aos pais. Quantos líderes de empresas familiares a gente não viu que falaram assim, olha, na verdade, eu queria ser médico, eu queria ser pintor, eu queria ser dentista, mas eu não tive opção porque essa aqui era a minha obrigação, meu pai foi e me colocou para fazer esse trabalho, né? Então, acho que o fato de a gente estar conversando sobre isso hoje, né, e ter profissionais trabalhando nessa linha já é uma grande evolução. Então, acho que a gente tem aí um mérito muito grande de todo mundo de ter provocado essa reflexão e essa evolução, né? Agora, a minha experiência, assim, eu trabalho como uma espécie de... Para mim, a formação da geração, dos acionistas, está dentro de um contexto de um projeto de sucessão, né? A gente não consegue falar dessas coisas separadamente. A educação tem que estar dentro do contexto de um projeto sucessório, né? E muitas vezes acontece da geração que está no comando procurar o consultor e falar assim, olha, prepara os meus filhos para assumir a empresa, né? E aí, a gente começa trabalhando com esses acionistas para primeiro conscientizar que a gente trabalha em conjunto, que o trabalho de preparo, na verdade, começou lá atrás, quando os filhos deles nasceram, né? Quando os filhos deles nasceram, eles começaram a transmitir um conjunto de valores e comportamentos, né? O que significa o trabalho para essa próxima geração? O que significa dinheiro para essa próxima geração? Como é que são os relacionamentos familiares, né? Então, porque se os filhos viram os pais e os tios quebrando o pau, né, de certa forma, esses valores foram transmitidos para eles também. Então, primeiro, acho que a gente tem que ajudar essas famílias a entenderem que não adianta separar e isolar o processo de preparação da próxima geração fora de um contexto de sucessão familiar, né? E precisa envolver as gerações. Isso é muito importante. Então, entender que os pais começaram esse processo de formação lá atrás, né? Depois vem uma educação formal, depois vem, eventualmente, um processo de trabalhar na empresa, e vem esse trabalho que a Mari faz, que é muito bonito, né? De ajudar eles a entender qual que é o papel deles, qual que é o propósito, onde é que o propósito de cada um se encaixa no propósito maior dessa sociedade que eles têm em conjunto, que é muito importante. Então, não é preparar para assumir a gestão, que, como o Marcelo e a Mari colocaram muito bem, esse é a parte mais delegável de tudo, né? A gente consegue contratar gestores. E, normalmente, os acionistas, em primeiro lugar, eles pensam em preparar todo mundo para assumir a gestão. É a primeira coisa que vem à cabeça. E a gente tem que, primeiro, educá-los que, olha, assumir a gestão é a parte mais fácil. A parte mais difícil é você preparar eles para serem acionistas realizados, para serem indivíduos felizes, porque aquele indivíduo que é feliz e realizado, ele é um bom acionista. O indivíduo que é frustrado, ele é um péssimo acionista, né? Ele vai tender a provocar conflitos, ele vai buscar se realizar através da sua atuação no conselho, no fórum de família, seja qualquer que seja o fórum de atuação dele. Então, eu acho que é muito importante a gente conscientizar para esse aspecto, né? E aí, feito isso, acho que tem um trabalho de buscar quais são as melhores oportunidades de crescimento que essa próxima geração tem dentro e fora da família, dentro e fora do negócio familiar, né? Pode ser que trabalhar dentro do negócio familiar esteja alinhado com o processo, com o projeto pessoal de cada um. Se estiver, ótimo, como é que a gente consegue criar desafios e desenvolver musculatura para essa galera, né? Porque muitas vezes, e eu digo que na grande maioria das vezes, a trajetória dos filhos vai ser diferente da trajetória dos pais, né? A empresa é outra, o mundo é outro, as habilidades são outras, e muitas vezes os pais querem replicar o processo deles nos filhos, né? E acaba gerando muito conflito e acaba sendo um processo ineficiente. E uma outra tendência que eu observo também, às vezes os pais querem proteger demais os filhos nesse processo, né? E a gente brinca que a gente desenvolve as pessoas dando desafios, né? A formação técnica, onde você ensina conceitos, é a formação mais fácil. O desafio é a experiência, né? Como é que essas pessoas vão aprender a avaliar gente? Como é que elas vão aprender a demitir gente? Como é que elas vão aprender a lidar com os desafios, né, de ser sócio no dia a dia, né? Então, acho que esse é um pouquinho do que eu queria compartilhar aqui, só para a gente colocar aí
algumas bolas lá para a gente poder trocar ideias. Sim, são vários pontos que você levantou aí, Alex. Eu vou pegar um gancho e vou perguntar para a Mari, porque, Mari, você tem um trabalho, inclusive, com sucessores de idade com 7 anos, 8 anos, né? Você pode falar um pouquinho sobre isso? Sim. Quando a gente pensa antroposofia, né, que fala dos setênios, é interessante porque são ciclos de vida, né? Então, algumas famílias empresárias escolhem iniciar esse processo, né, de desenvolvimento com os pais, e que é algo muito interessante, né? Então, tem até uma família que pegou os valores da família, né? Eles contrataram uma escritora infantil e ela escreveu histórias. Então, um dos valores era o empreendedorismo e a historinha era o João de Bar, que construiu a casinha de 2 andares, né? E aí eles chamaram os avós para fazer a locução das histórias, né? E aí é uma forma de se trabalhar o afeto, né? Que esse patrimônio afetivo para a gente ele é muito importante, porque no final do dia essa qualificação, esse desenvolvimento, ele tem um objetivo, né? Termos guardiães dos valores, esses valores éticos universais, né? Então, esses guardiões desses valores, eles podem escolher a profissão que eles quiserem, né? Respeitando o talento e aquele lugar que eles brilham, e sempre podendo responder assim, qual que é a minha melhor contribuição para esta família empresária. Então, tem uma premissa que a gente aqui não abre mão, né? O sucesso da família empresária está diretamente ligado à realização de cada um dos seus membros. Então, se eu começo a entender o filho de 7 anos, né, que eu entendo que ele já é empreendedor aos 7 anos, qual o ambiente, qual a plataforma a gente precisa criar para que ele se desenvolva da melhor forma possível? E a gente traz algumas reflexões, né, para os pais e para a família, né, se a gente tem aqueles valores que são tão importantes, como o empreendedorismo que eu citei, aonde que, na atitude dos pais, a gente enxerga aquilo? Teve uma vez que uma mãe virou para mim e falou assim, nossa, mas eu acho que eu estou indo na contramão, porque eu falo tanto não para ele, falou, olha, com o sobrenome que você tem, você não pode, você não isso, você não aquilo. Então, como que você desenvolve, né, uma criança, né, nessa habilidade de empreender com medo? Então, é importante a gente entender, aquela plataforma familiar está desenvolvendo o quê? Se a gente precisa dessa veia empreendedora, e eu gosto muito desse tema, empreendedorismo e inovação, porque muitas vezes a família começa com um negócio único, e à medida que, né, a família vai crescendo e os negócios também, esse portfólio vai se diversificando e vai criando espaço, né, para outras habilidades, outras competências, às vezes não dentro do eixo do grupo empresarial, né, mas fora, que a gente tem vários exemplos incríveis das famílias que, no eixo do family office, da secretaria aí que atende a família, tem uma estrutura que acolhe esse empreendedor, né, como se desenvolvesse ali as competências necessárias para ele empreender, e ele vai seguir o caminho dele, e os pais investem, né, o que for necessário depois para aquele filho, né, decolar, e a gente tem exemplos incríveis de negócios que cresceram e no final do dia, depois o grupo grande empresarial aportou dinheiro, né, nessa startup, e aí a gente, olhando os estágios, né, porque você começa aí a primeira geração, uma startup, né, um negócio pequenininho, onde o eixo é sobreviver, aí você passa para uma família, numa empresa familiar, que a segunda geração vem ajudar, mas normalmente é um negócio único, depois uma família empresária que diversificou, e depois uma família investidora, né? Depois você volta de novo, né, incentivando esses filhos a empreenderem. Então, isso para mostrar que a gente tem o processo de desenvolvimento, começa no nascimento e não termina nunca, né? A gente tem aqui jovens de 80 anos ressignificando o papel, né? Porque aí já é um aprendizado para ir para um outro lugar, né? Uma outra cadeira, né? Um aprendizado aí do que é ser um mentor, né? E aí o Alex trouxe uma questão delicada, né? E a gente escuta muito aqui, né?
todo pai, toda mãe, né? Assim, eu quero ver o meu filho ter sucesso, mas eu não conheço nenhuma pessoa que tenha sucesso que não tenha se frustrado na vida, né? Que não tenha caído e levantado, né? E é igual pensar na academia da vida, né? Porque na academia você não chega e fala, bispo, e fica forte, ele fica, né? Tem que malhar, né? E a musculatura comportamental também. Então, lidar com frustrações, né, é fundamental. E isso começa na educação da infância, né? Se os pais não dão conta, né, de sustentar ali algo que, né, o filho precisa aprender para ter essa musculatura, e tendo esse combinado na família, fica muito mais fácil. Por quê? Tanto para a mãe quanto para o pai, seja a mãe cônjuge ou o pai cônjuge, eles entendem que tem uma cultura da família empresária, que tem ônus e bônus, mas normalmente, né, tem muitas vantagens, né? Porque quando a gente pensa nessa questão da reputação, você faz parte de uma família empresária que tem um sobrenome de peso, esse sobrenome te abre portas, né, na rede de relacionamentos, nas conexões, nos negócios, independente do que você for fazer. Então, tem uma lógica aqui que é ser coerente com os valores que aquela família quer sustentar, né? E desde pequeno, porque quanto mais coerente a gente for, mais autoestima você cria, né, numa criança, porque se ela perde a referência, não, peraí, uma hora pode, outra hora não pode, mas peraí, teve uma vez, uma família que eu fui atender, a mãe virou para mim e falou assim, ó, a gente vai para a praia de helicóptero, mas os meus filhos vão com motorista de carro, para eles entenderem. E aí eu fiz todo um trabalho, eu não entendi qual que é a coerência, né? E às vezes os pais, com a melhor das intenções, tomam algumas decisões que para o filho não faz o menor sentido. Então a gente busca essa coerência desde muito cedo, respeitando o ciclo de desenvolvimento, a fase da vida. Porque às vezes também vem, né, um fundador e fala, olha, eu quero que desenvolva meu filho em 2 anos. Eu não desenvolvo um sucessor em 2 anos, né? Então, a gente também precisa entender, né, qual que é o ciclo de vida, o momento, né, daquele indivíduo, e o que ele precisa para se desenvolver, para sentar naquela cadeira, ocupar aquele lugar. E a pergunta que é fundamental, né? Ele quer um desejo dele ou é um desejo do pai? Então, é muito interessante trabalhar isso, né? Não só os filhos, quando são mais novos, mas também os pais, nesse sentido, né, dos direcionadores aí, dos valores, né, e da coerência, né, nas atitudes, para que ele perceba na educação, no desenvolvimento, nessa coerência. Esse trabalho das relações familiares, ele é infinito, né? Ele realmente começa até antes do filho nascer, né? Quando você já está escolhendo uma série de coisas aí. Mas, Binder, você que trabalha mais nessa formação e desenvolvimento de sucessores aí, focando mais a gestão, conta um pouco como é que são esses programas. O INSPER tem um programa, na GV você teve esses programas, você já fez também com executivos, com empresas específicas? Como é que funciona isso? Tá, Roberta. Acho assim, pegando até um pouco o gancho do que a Mari falou, que é super importante, se a gente chega lá na frente e as pessoas não têm uma base, ou se as pessoas estão desconectadas, ou se não teve uma preocupação com o caminho que elas vão tomar, seja dentro da empresa ou fora da empresa, você acaba tendo, vamos dizer, uma dificuldade maior, muitas vezes, de inserção. Teve uma família que a gente trabalhou, quer dizer, os filhos ficaram aí dando voltas, batendo cabeça, indo para lá, indo para cá. No final, quiseram entrar dentro da empresa, eles estavam despreparados para entrar dentro da empresa, para tocar o dia a dia, né? Então, isso que a Mari está falando é super importante, na hora que a gente começa desde pequenininho. Tem uma questão importante aí, é entender muito qual é o contexto da empresa, né? O que essa empresa está passando. Eu acho que tem um desafio aí no meio, que é uma mudança
que é a mudança da empresa familiar para a família empresária. Isso muitas vezes a gente fala que as pessoas não entendem, falam, pô, mas não é a mesma coisa, você só está trocando. Não, não é a mesma coisa. A empresa familiar é a empresa onde a família está inserida, quer dizer, todo mundo precisa ter cargo na empresa, os papéis se dão dentro de uma organização específica ali, com suas fronteiras, com seus limites. A hora que a gente fala da família empresária, está falando de um portfólio de empresas, de negócios ou de investimento. Eu falo que é importante a gente entender isso, entender esta dinâmica. Hoje, você tem um ciclo de mudança muito rápido, seja de mercado, seja dentro do negócio que era muito bom pode não continuar tão bom, necessidades de diversificação, quer dizer, tem uma série de coisas atrelados a isso. Então, ficar preso à empresa, aquele único ativo, ele traz uma série de pressões. Por exemplo, uma mudança de mercado, se muda significativamente o perfil do executivo que você precisa para aquele negócio. E você ter um familiar à frente tocando, não necessariamente ele vai ser a pessoa mais adequada para a nova necessidade do mercado. Além de todas as pressões de resultado, como você cobrar. Então, assim, tem uma questão, acho, de tocar o negócio, tem que ter o perfil, mas muitas vezes você pensar na família empresária, formar alguém capaz de controlar o negócio e não operar o negócio, é muito importante. Porque normalmente a primeira geração ela cresce como operadora do negócio. Tocando, fazendo tudo, olhando se o caminhão está sujo, se está limpo, como é que está o uniforme, quer dizer, olhando os mínimos detalhes. Ela cuida da operação, né? Que é diferente do papel de controlador de um negócio. Você já não está mais no dia a dia olhando a operação específica. Você precisa de habilidades diferentes e precisa efetivamente entender também como é que aquele negócio funciona, quais são, vamos dizer, os meandros daquilo. Mas, em muitos casos, a gente identifica, vamos dizer, uma série de problemas dentro dessa passagem, do operador para o controlador, né? Então, como é que você traz a família para ser uma boa família controladora e não necessariamente operadora daquele negócio? Isso pode ser desenvolvido de várias formas, que é a inserção, por exemplo, da nova geração numa família, ela foi inserida dentro do contexto do planejamento estratégico da empresa. Então, ela fazia par junto com os diretores, ela participava, ajudava naquele direcionamento, acompanhava, mas o papel deles era ser acionista e, num segundo momento, conselheiro, mas era importante que eles tivessem, vamos dizer, essa trajetória aí dentro. Outras famílias, elas procuram formar essa base empreendedora, que a Mari falou. Então, poxa, como é que eu ajudo esse cara a desenvolver, a empreender, a crescer? E aí, vamos dizer, como é que eu não torno a vida dele muito fácil também? Não é, a questão não é vamos dar um negócio para ele ou vamos montar um negócio para ele, ele vai montar um negócio para ele e a gente vai dar suporte caso isso seja interessante. Então, quais são as regras e a lógica dentro da família? Você consegue ter vários casos aí de startups super interessantes, bem-sucedidas, que surgiram dentro do contexto familiar, inclusive atraíram outros familiares de outros ramos para fazer investimento nesse segmento. Tá? Então, assim, resumidamente, a gente entender assim, qual que é o ciclo da empresa, o tamanho da família, o contexto, e aí como é que a gente vai ajudar as pessoas a entrarem e pensarem no negócio e de uma maneira estratégica aí nesse negócio específico. Esse é um desafio importante que você está colocando e que é bastante comum, né?
porque normalmente na primeira geração a gente ainda está falando de uma empresa familiar, onde está todo mundo ali no dia a dia comprometido, enfim, você tem 1000 funções, inclusive operacionais, né? Mas a partir de um determinado tamanho, não só você tem que começar a ter uma profissionalização mais específica, seja da família, seja de executivos externos, mas você tem que entender muito mais da lógica do negócio como um todo do que daquele, enfim, daqueles meandros operacionais, né? Então, primeiro esse programa que você falou dos jovens conhecerem a empresa, participarem até como se fosse um programa de estágio, um programa, enfim, de passar ali por todos os departamentos, para saber depois, mesmo que você seja médico, pintor, enfim, o que seja, que você tenha condições de olhar aquilo como controlador. É um trabalho muito importante e muitas vezes é difícil até a primeira geração a gente ver isso e falar, não, mas como assim? Mas como que eles não vão trabalhar? A gente sempre trabalhou, agora meus filhos não vão mais trabalhar? Não, eles vão trabalhar, mas é um outro tipo de trabalho, né? Alex, fala. Desculpa, só complementando, Roberta, desculpa falar em cima de você. É interessante que assim, você tinha a primeira e a segunda geração construíram a empresa. E era uma empresa que, pela sua dinâmica de mercado, ou ela seria vendida, ou ela seria fundida pelo crescimento. Afinal, ela acabou sendo vendida. Mas o filho, né, que era o presidente, o outro que era o diretor financeiro, ele falou, a gente tentou aqui um monte de coisa, mas se a gente tiver que fazer uma fusão, eu estou enrolado, eu não sei o que é controlar uma empresa. Eu sei o que é estar aqui todo dia e resolver todos os pepinos que essa organização tem. E aí a gente está falando de uma empresa de um porte grande, no final ela foi vendida por 2,5 bilhões de dólares, mas assim, ele falou, eu não sei como é que eu vou fazer isso, porque o que eu sei é chegar aqui cedo e sair daqui tarde e resolver todos os pepinos que esse negócio tem. Eu não olho isso numa outra perspectiva estratégica ou de controlador, ou entender a delegação, né? Só complementando aí o que você tinha falado. Alexis, e você? O que você vê assim na sua experiência profissional como os maiores desafios a serem trabalhados? E como é que você... Eu acho que tem um desafio de educar aos pais e a geração seguinte o protagonismo, né? Então, acho que os pais, de certa forma, querem delegar para o consultor esse trabalho de educação, né? Às vezes, a própria geração seguinte também quer delegar para o consultor ou para o coach a definição do seu caminho de vida, do seu projeto profissional, né? E quer delegar para o executivo o trabalho. Então, acho que protagonismo é uma palavra muito importante. Eu queria pegar um gancho do que a Mari falou, que é a questão do empreendedorismo, né? Se você quer desenvolver ou um herdeiro ou um sucessor para o negócio, o empreendedorismo é fundamental. Qualquer que seja o papel, seja ele um futuro acionista, futuro conselheiro, um executivo do próprio grupo familiar, ele tem que ter protagonismo e ele tem que ser empreendedor. Então, para ele se desenvolver, ele tem que criar um certo espaço dentro da empresa, né? Então, eventualmente, você precisa fazer uma mudança na estrutura organizacional para criar uma trilha onde esse futuro sucessor possa ter o seu próprio espaço, possa ter seu próprio centro de resultado. Então, é abrir uma loja, mas ele vai ter responsabilidade pelo resultado da loja, ele vai ter que escolher o ponto, ele vai ter que contratar os funcionários, ele vai ter que demitir os funcionários. É fazer uma expansão internacional? Então, tá bom, vai para Miami, já trabalhei com uma família, a gente quer expandir. Então, tá bom, como é que a gente desenvolve a empresa e, ao mesmo tempo, desenvolve a próxima geração? Então, vamos montar um escritório nos Estados Unidos. Então, uma das sucessoras foi para Miami, então ela teve o desafio de escolher o espaço, contratar a equipe, bater na porta dos distribuidores e dos varejistas para vender o peixe dela, né? Então, isso foi um baita desenvolvimento. Isso começou há 5 anos atrás, quando chegou a pandemia e o dólar explodiu, eles arrebentaram de ganhar dinheiro, né? Virou uma unidade de negócio super importante para aquela família.
né? Então, assim, a família entendeu que criar esses desafios, né? E a gente cavar espaço para essa próxima geração, para que eles sejam protagonistas também do desenvolvimento, é super importante. Não adianta eles ficarem só na sala de aula, aprendendo tudo, ou fazendo estágio em vários departamentos da empresa, se eles não forem protagonistas, né? Então, uma outra coisa pode ser também o protagonismo fora da empresa. Então, a família tem valores lá e quer montar um instituto, então tá bom, pega a próxima geração, gente, como é que a gente monta o instituto? Então vai lá, vai ver o instituto da família A, da família B, né? Vai conversar com vários consultores que ajudaram essas famílias, pensa como é que você vai escolher esses consultores. Então a gente tem que dar papéis e protagonismo para essa próxima geração, para que eles possam realmente fazer esse desenvolvimento, né? Então acho que esse é o desafio da gente entender que a gente precisa dar esse espaço, tem que ser um espaço, de certa forma, controlado, né? O ser humano, desde que nasce, ele precisa de limites, né? Então, para a gente ganhar autoconfiança, a gente tem que entender que a gente consegue lidar com aquele limite e esses limites precisam ser ampliados. Então, não adianta a gente dar um negócio para o herdeiro tocar, e é um negócio muito grande, está além da capacidade dele. A gente tem que dar um desafio condizente com a capacidade que ele tem para que ele se sinta confortável, autoconfiante e possa receber um desafio maior, né? Então, educar a família, os herdeiros e os pais, né, para esse paradigma, né? E é um paradigma de que errar tá ok, cada vez mais hoje em dia, né? Errar é bacana, porque errar faz parte do processo de desenvolvimento e aprendizagem, né? Desde que o erro esteja dentro de um espaço, de certa forma, controlado, é bacana. Então, acho que esse é um grande desafio, né? Uhum. O desafio que as gerações que estão com o poder têm em relação às gerações que estão vindo, né? Como é que a gente passa, o que a gente passa, e os desafios de quem está chegando, Mari? Porque, assim, até numa mesma família, numa mesma empresa, você tem irmãos com vontades diferentes, capacidades diferentes, dificuldades diferentes, né? Como é que é isso? Nossa, esse é um ponto interessante, porque quando a gente pensa no indivíduo, né, né, como eu sou psicóloga, né, a gente tem aqui uma preocupação muito grande com o desejo de cada um, principalmente na empresa familiar, que às vezes a sombra, né, do fundador ou das gerações que estão no comando, né, como se fosse aquela árvore grande, né, que não nasce nada embaixo, porque, né, são normalmente histórias, né, de muito sucesso. Então, assim, primeiro ponto que a gente trabalha muito é a questão do autoconhecimento. Então, a gente convida mesmo, né, as famílias e essa nova geração a buscarem terapia, análise, né, aquilo que vai promover esse autoconhecimento, né, que é essa consciência de si, para entender esses limites e possibilidades. Por quê? No momento que a gente cria opções de escolha, eu crio caminhos onde eu vou me testar, né? Eu vou escolher o que é melhor, né? Pensando naquilo que faz sentido, né? Para a minha história, né? E dentro do contexto, né? Da família empresária, que é muito bacana quando você pensa que a família empresária trabalha como se fosse um time, né? Pensa um time de futebol, né? E eu tenho orgulho de vestir aquela camisa. Então, eu vou cuidar, né, da minha carreira, porque eu quero jogar, né, e jogar junto. Então, eu acho que o primeiro é entender isso, que estágio nós estamos, né? Eu gosto de fazer uma analogia com os estágios, né? Primeira geração, como se fosse um jogador de tênis, ele está sozinho, ele decide a jogada, né, a estratégia. A segunda geração é como se fosse basquete, aí você já tem que jogar junto, né, olhar, né, combinar a jogada, treinar junto, outra regra, outro campo. Terceira geração, como se fosse futebol, né? Outro campo, né? Mais jogadores. E, né, vamos mudando aí dos esportes. Depois o futebol americano, mais de 50 pessoas, e aí vai. Então, qual estágio nós estamos? E nesse estágio, quais são os desafios? A gente pode predizer uma série de coisas. Então, se eu estou chegando numa passagem do bastão da primeira para a segunda geração, é um jogador de tênis que não sabe jogar basquete. Então, como que eu vou me preparar, né, para jogar junto, né? E aí, os dois lados, a gente tem que preparar quem está chegando e preparar quem está recebendo.
E aí a gente entra num tema agora muito importante, que é a diversidade. A gente tem diversidade de gênero, né, essa diversidade intergeracional, né, que é fundamental, enfim, todo esse contexto de pensar o que é diversidade para a nossa família, né? Como que a gente trabalha essa questão da liderança feminina, por exemplo, né? E assim, a mulher tem um poder muito importante, né, nesse contexto da empresa familiar, porque tem alguns temas que ela vai ter mais facilidade de lidar, nessa questão da mediação, né, do acolhimento, né, do pertencimento. Então, como que a gente está preparando aquele indivíduo naquele passagem do bastão, ou nós estamos falando da passagem do bastão da segunda para a terceira, né, que são outros desafios, né? E essa conversa de quais as regras, quais os combinados que a gente precisa ter, porque não tem nada pior do que se começou a jogar, não, agora mudou a regra, né? Então, vamos, né, construir um acordo de família, um protocolo de família, é como se fosse, né, a constituição aí da nossa família, que não tem um valor legal, mas tem um valor moral, e aí a gente, né, sugere que a nova geração participe dessa construção, porque, lógico, né, são eles que depois vão se submeter, né, àquelas regras e combinados, nada mais justo do que eles ajudarem a construir. E tem sido muito bacana quando eles vêm construir, porque normalmente eles são muito mais exigentes do que, né, a geração atual. Né, você chegar tendo uma experiência anterior em outra empresa, né, se desenvolvendo em outros lugares, também é uma ótima prática, porque tem coisas que você não vai conseguir aprender dentro, né, do ambiente da sua, né, família empresária. Então, essa chegada vai depender bastante, né, do estágio, né, do momento, da cultura daquela empresa e do que ela precisa, né? O Marcelo trouxe essa referência que é muito importante, assim, o que significa ser um acionista responsável no nosso contexto, né? Pensando no nosso negócio, na nossa empresa, né? E como a gente tem vivido, né, tempos acelerados aí de mudança, você pensar, né, como acionista é muito diferente hoje que 50 anos atrás. Então, né, acho que a gente precisa sempre pensar, né, no que a gente vive hoje, né, os nossos desafios atuais e em que momento a gente está chegando, né, nesse estágio aí da família empresária ou investidora. Binder, a Mari colocou aí várias dificuldades e várias questões muito ligadas ao relacionamento, à família, à primeira geração. Quais são, na sua visão, os grandes desafios olhando na perspectiva da empresa? Né? Os tamanhos da empresa, o negócio da empresa, ver a empresa como um patrimônio e não se apegar muito àquele objeto, os papéis, as responsabilidades, enfim. Você tem aí casos que são bem específicos, né, Roberto? Você tem negócios em setores de alto crescimento e o setor cresce muito rápido, isso facilita para todo mundo dentro da família. Uma empresa que está crescendo, está gerando valor, vamos dizer, ganhou uma rota promissora, é super importante você ter gente, vamos dizer, preocupar algumas posições ou entender essa questão do negócio. Você tem outros negócios que são negócios mais estáveis ao longo do tempo. Então, o que significa tocar aquele negócio? Não vai crescer muito, mas não tem riscos tão elevados, mas também não tem muito espaço dentro dele, mas ele é um bom gerador de caixa. E você tem negócios, tem mercados que estão, vamos dizer, encolhendo ou com problemas de gestão, né? O que a gente vê muito hoje, aí, vamos dizer, associando, é que se você tiver num mercado muito competitivo, e a competição muda de mercado para mercado, tem mercados que são mais exigentes, mais competitivos do que outros, mudam as demandas da organização. Então, muita organização que tinha uma gestão, e aí eu estou falando de empresas menores,
não tão adequadas ou menos refinadas, elas começam a perder espaço dentro do mercado. Então, você está no momento de fazer, vamos dizer, uma introdução, uma formação, voltando atrás. Você tem a questão do fundador, que às vezes não cede o espaço, às vezes quer ceder, mas não sabe como. E também do herdeiro, né? Um negócio, a hora que a Mari estava falando, e o Alex, assim, da formação, né? Da estrutura, de onde esse herdeiro vai crescer. Muitos jovens, ou já mais no meio da idade, eles tentam replicar o comportamento dos seus pais. Eles tentam repetir aquilo que seus pais fizeram dentro da organização. E, de certa forma, eles não têm que fazer isso. Eles têm que jogar, e eu gostei muito da metáfora, o outro jogo, e eles têm que imprimir o ritmo deles. Eles têm que imprimir a forma deles jogarem, aí, pegando o protagonismo do Alex, né? Dentro desse mercado. Quer dizer, como é que eu acho o meu espaço, como é que eu coloco a minha marca? Somando com todas as coisas que o meu pai fez aqui dentro, ou que o meu avô fez aqui dentro. Mas essa questão de encontrar o protagonismo e aí encontrar o seu espaço, porque senão você fica tentando emular uma pessoa que você não é numa outra história, num outro contexto, e que surgiu ali de uma outra forma. E muitas vezes, né, a gente olha várias organizações, quando a gente está falando da perspectiva de estratégia, o fundador fez aquilo e sempre deu certo. Mas deu certo em outro contexto. Hoje, vários mercados eles estão mudando. E é muito difícil chegar numa discussão, olha, podemos fazer diferente. Temos espaço para melhorar o que a gente está fazendo aqui. Porque ele construiu tudo aquilo E aí, quando você está falando com fundadores, isso é até mais difícil, porque ele construiu tudo aquilo ali do zero, né? Ele é o tenista que ganhou o campeonato. Várias vezes jogando do jeito dele. Não tinha as técnicas corretas, mas dava lá seu jeito e resolvia todos os problemas. Então, como é que você faz essas colocações, esse direcionamento? Como é que você faz esse, vamos dizer, alinhamento do negócio com as suas necessidades momentâneas, sejam as necessidades do ambiente, as necessidades da família? Esse contexto precisa estar muito, muito claro, e aí entender, né? Ciclo de mercado, pressão competitiva, o que está acontecendo em cada setor. Tem que passar por todos os círculos, né? Da família, da propriedade, do negócio, enfim. Como é que é trabalhar isso, Alex? Você falou um pouco que os pais, às vezes, querem delegar para o consultor. Como é que é esse trabalho a 6 mãos, como você disse, né? A importância daquela pessoa que tem o conhecimento, a técnica, a experiência, inclusive com outras famílias, e que vai orientar e dar aí um rumo, vamos dizer assim, mas a importância também ou seja, o papel também que o pai tem e que o próprio sucessor tem, né? Como é que funcionam aí essas 6 mãos trabalhando juntas? Exatamente, Roberta. Eu costumo brincar que eu sou um apoiador, um facilitador do processo de sucessão. Então, eu preciso trabalhar com a Mari, eu preciso trabalhar com o Marcelo, eu preciso trabalhar com todo mundo junto, né, para a gente conseguir chegar lá. E acho que, quando eu falo em trabalhar com os fundadores ou com os acionistas, acho que tem um primeiro trabalho, a gente pensar o seguinte: a gente quer fazer sucessão de quê e para quê? Né? Porque o modelo mental vigente é assim: eu quero fazer a sucessão da empresa, né? Eu quero formar os sucessores para a empresa. E aí o Marcelo colocou muito bem aqui: existem segmentos que estão crescendo, existem segmentos que estão estáveis, existem segmentos que estão maduros e estão em declínio, né? Se a gente for olhar as empresas há 50 anos atrás, né, boa parte delas já não existe mais, porque a economia mudou, os negócios mudaram. A Mari pegou e falou do tênis para o basquete e para o futebol. Então,
o seu negócio começou jogando tênis, né? Você não vai conseguir jogar do mesmo jeito futebol e basquete, né? Então, naturalmente, existe uma reinvenção. Então, se você fala assim, eu quero fazer a sucessão do Titanic, pois, mas de repente o Titanic vai afundar. Talvez a sua sucessão seja vender o Titanic enquanto ele ainda tem algum valor, né? Então, a família, no início do trabalho que a gente faz com as famílias, é primeiro fazer uma reflexão, né? O que é o nosso patrimônio, no sentido mais amplo, como a Mari colocou logo no início, né? A gente tem um patrimônio financeiro, moral, emocional, relacional. Qual que é o nosso patrimônio familiar? O que a gente quer passar para as gerações seguintes? Então, esse é o nosso objeto da sucessão. O que a gente quer passar para a geração seguinte, né? Aí, a partir daí, a gente vai desenhar o projeto. Então, acho que esse é o primeiro desafio, né? Fazer essa conscientização. Porque pode ser que aquele negócio não exista mais daqui a 10, daqui a 20 anos, daqui a 30 anos. E se a gente prepara os herdeiros e sucessores para aquele negócio muito específico, né? Poxa, a gente está preparando eles de uma forma extremamente míope e para uma coisa que pode não estar mais existindo, né? Então, acho que esse é um grande desafio de mudar esse paradigma, né? De entender que os negócios mudam, que as famílias mudam, e entender que a sucessão e o patrimônio familiar não é a empresa, né? A empresa, na verdade, é um conjunto de papéis que está lá no imposto de renda, que são 50 mil ações ou 50 mil cotas de um determinado negócio, e que aquilo é transferível, é vendável, é transformável, né? Então, acho que esse é talvez um primeiro grande desafio desse conjunto de ações que faz parte de um processo de sucessão. Inclusive o objeto, né? Não só o papel, mas o objeto, como o Telmo, nosso companheiro de GEF, fala também. Não adianta você falar, olha, mas o meu bisavô sempre fez as melhores carruagens do país. Do mundo. Bom, legal, só acabou. Que hoje não só vai no dar Palácio de para fazer Buckingham. carruagem, né? Gente, eu queria agradecer muito. É um tema tão complexo quanto interessante, né? Eu sempre termino falando isso, mas realmente dá para a gente conversar muito mais. A gente vai voltar para conversar muito mais, mas agradecer muito a presença de vocês, os aprendizados, as considerações. E, como sempre, vou passar aí a palavra para vocês fazerem as últimas considerações, comentários, enfim, o que vocês quiserem. Começar de novo pela Mária, que as mulheres vão ter preferência. De fato, é um tema fascinante, né? Porque esbarra no que é ser humano, né? Então, eu deixo aqui essa provocação, né? Qual que é a sua melhor versão? No eixo da empresa familiar, a gente sempre tem ali 4 desafios, né? Que é o saber cuidar, né, de si, do outro, né? Da empresa, do impacto, a comunicação, como eu me comunico. Hoje tem, né, a comunicação não violenta, tem a mediação, tem tantas técnicas aí que nos ajudam, né, a comunicar melhor. Como eu tomo decisão e como a minha família toma decisões, como eu me desenvolvo, né, para tomar decisões como acionista responsável, e quais os resultados que eu busco enquanto indivíduo, né, e no meu clã familiar, né, como guardião, né, dos valores, do legado da minha família, e que vai preservar essa reputação, né, que normalmente são histórias lindas, né? Então, deixo aqui essa provocação de qual é a sua melhor versão. Alexis, faça suas considerações. Roberta, sempre muito bacana estar aqui com vocês, né? Trocando ideias, é um tema fascinante mesmo, apaixonante, e acho que essa é a nossa cachaça, né? Por isso que estamos todos aqui. Eu vou reforçar, acho que alguns pontos que eu coloquei anteriormente, né? Acho que a gente provocar nas famílias essa reflexão, né? Qual que é o nosso verdadeiro patrimônio, qual que é o legado que a gente quer deixar, né? Esse gancho da Mari, né? Qual que é a minha melhor versão? Como é que eu posso ser protagonista de alguma coisa? Como é que a gente pode incentivar os nossos filhos e as próximas gerações a isso, né? Deixar eles cometerem os pequenos erros, né? Que faz parte do processo de crescimento. E cada vez mais a gente aprender a valorizar os erros como parte do processo de aprendizagem, né? E acho que é isso. Acho que são grandes... Se a gente conseguir fazer isso com as famílias, a gente vai estar evoluindo assim anos-luz, né? Verdade. Obrigado. Binder.
Bom, prazer aí estar com vocês, quer dizer, estava aqui mesmo aí convivendo com o tema a todo momento, escutar aí o Alex, a Mari, a gente sempre tem novos insights, aprende coisas novas, então foi muito enriquecedor estar aqui. E o que eu acho que é importante é entender o contexto geral, né? Um pouco do que foi falado aqui, quando a gente está falando da educação, e o que você está precisando para a formação, qual é o legado, qual que são as demandas do negócio, o que essa nova geração quer, que cresceu, se desenvolveu num contexto absolutamente diferente, não só de mundo, como social e financeiro, quer dizer, você tem muitas outras características, e às vezes o melhor negócio para a família é vender empresa, é que ninguém vá trabalhar nela. É ajustar. Então, eu acho assim, você precisa ter essa clareza. Em alguns momentos, a empresa deve ficar junto, a família deve ficar junto, em outros momentos, não. E aí tem uma perguntinha que eu sempre gosto de fazer, é por que estamos juntos? Né? Se você conseguir responder com clareza por que estamos juntos, você consegue derivar daí uma série de coisas, tanto para os negócios, quanto para a própria família e a formação dos indivíduos, né? Então, essa essência e responder essa pergunta tão simples, né? Por que estamos juntos e por que devemos continuar juntos, é super importante para a gente direcionar as coisas e a família ter clareza desse ponto. Refletir e abrir um pouco, né? Porque às vezes é um tabu pensar em não ficar juntos, mas às vezes é realmente a solução. E é por isso que a gente está fazendo esse fundo de liquidez aí na Alegar, né, Binder? Daqui a pouco a gente vai falar de novo sobre isso. Mas, gente, muito obrigada. A gente vai terminando por aqui. Vou agradecer de novo. Também sempre é muito bom falar e ouvir vocês. E é isso. Até breve. Tá bom? Obrigada, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Opa, vamos terminar aqui.